Olá, nesse vídeo vamos falar do gerenciamento de custos do projeto. Lógico, não preciso nem comentar que é uma atividade essencial para qualquer projeto. Todo projeto tem uma restrição de custos, o que pode ser uma restrição literalmente muito restritiva, ou pode ser uma restrição, digamos, um pouco mais uniforme. Mas a restrição, ela existe. E não existem projetos com recursos infinitos. Os custos têm que ser muito bem calculados, têm que ser muito bem compreendidos e avaliados. São 4 os processos associados à gestão de custos do projeto. E o primeiro deles, onde já estamos aí nos acostumando, é justamente o gerenciamento do processo de gestão de custos. Então, é planejar tudo isso, é pensar como vou fazer a gestão de custos, é dizer quando eu começo, é dizer quem é que está autorizado a definir o que é o custo, é dizer quem está autorizado a declarar que o custo está correto ou está incorreto, é dizer de quanto em quanto tempo eu vou acompanhar esse orçamento. Enfim, é detalhar todo esse processo associado aos custos. Ele consiste em um documento, um plano. Lembrando, ainda não estamos falando do custo específico do meu projeto. Esse é um processo de planejamento. Não é uma atividade que fala sobre o custo, literalmente, do projeto, mas sim ele fala de como eu vou gerenciar esse custo. Tá certinho? Então, é uma atividade bastante comum e também igual às anteriores que nós vimos aí dentro das áreas do conhecimento anteriores, ele vai ser sempre o nosso primeiro passo, que é o de planejamento. Vamos então para o nosso segundo processo, que é a estimativa de custos. Então, para cada atividade, eu vou pensar quanto custa. E o que tem a ver? Como que eu consigo definir esses custos? Bom, se é uma atividade que é intensiva, no sentido de mão de obra, a gente já montou o cronograma e já sabemos o seu tempo e até mesmo os recursos envolvidos para a execução da mesma. Então, pelo próprio cronograma, eu consigo calcular quantidade em horas que cada pessoa vai investir naquela atividade. E aí, multiplicando pelo custo total de horas trabalhadas, a gente vai saber exatamente quanto custa aquela atividade na questão de mão de obra. Mas também existem outros custos aí, digamos, associados. Por exemplo, nos nossos ativos organizacionais da empresa. E é muito importante levantar. Por exemplo, se ela considera custos industriais, custos da indústria, que muitas vezes é necessário calcular, por exemplo, a depreciação do equipamento que está associado àquele determinado processo. Já no caso, nas empresas de serviços, você vai calcular o custo associado, por exemplo, à mesa, à cadeira que a pessoa usa, ao espaço físico, ou ao aluguel daquele espaço, aos computadores, às licenças dos softwares especializados, à estrutura de comunicação de rede e internet, ao ar-condicionado, a energia associada àquele espaço físico. Portanto, no projeto, muitas vezes tem as chamadas aí aquisições, e essas aquisições vão estar lá no nosso EAP ou no nosso WBS. E você vai conseguir prever esses custos, fazer uma estimativa de custos de modo mais efetivo. E por fim, considere os riscos também, porque os riscos também geram custos. Se você vai fazer uma ação, por exemplo, associada a esse tipo de risco, essa ação vai custar um tempo. Então, isso também gera um custo. E dependendo do risco, você vai resolver, por exemplo, fazer um seguro. E esse seguro, claro, gera custos. Às vezes, o risco pode aumentar o tamanho que eu estava esperando do projeto. Então, eu vou deixar aí uma reserva financeira associada para que, se aquele risco virar um problema, eu consiga terminar o projeto. Enfim, os riscos eles são muito impactantes na nossa estimativa de custos. Já o nosso terceiro processo está associado com determinar o orçamento. E, afinal, o que é o orçamento? É o valor que eu vou gastar no meu projeto e também que foi autorizado. Então, nesse caso específico, uma vez feitas as estimativas,
provindas do nosso processo anterior, eu vou agregá-las no nosso orçamento de projeto como um todo e também levar para a aprovação. E uma vez aprovada, eu posso finalmente aí tocar o projeto para frente. Então, meus caros, essa é a ideia de determinar o orçamento. Mas lembre, muita atenção, porque não é apenas a questão do total de dinheiro. O fluxo de caixa ele é muito importante, principalmente para grandes projetos. Então, às vezes, você fala, por exemplo, que meu projeto precisa de R$ 1 milhão, mas é R$ 1 milhão ao longo do ano. Mas, efetivamente, quando ou como será essa distribuição aí de R$ 1 milhão? A gente tem que pensar que talvez a sua empresa não tenha R$ 1 milhão no primeiro mês, mas tenha R$ 100 mil, por exemplo, para os 10 primeiros meses. E isso deverá ser gerenciado. Então, no orçamento, você vai ter que falar quando é, no sentido de em qual momento você vai precisar. E também qual que é a quantia que você vai precisar. Isso tem que ser especificado de modo claro, com os períodos, com as quantias. E isso está associado ao orçamento do seu projeto. E por fim, nós temos o processo de controlar os custos. Então, é justamente bater o que está sendo executado no projeto, ao longo do projeto, com o que está no orçamento válido, no orçamento vigente, na baseline do nosso orçamento atual. O orçamento também pode ter e deve ter uma baseline, assim como nos nossos requisitos, assim como no nosso escopo, assim como no nosso cronograma, ele também deverá ter. Então, esse orçamento, o orçamento, por exemplo, na versão 3, ele vai ser baseado no cronograma na versão 5, que é baseado nos requisitos da versão 8, que gerou, propriamente dito, o nosso orçamento versão 5. Então, portanto, se mudar alguma coisa para lá, o documento de processo tem que garantir que você vai lembrar de atualizar o seu orçamento de acordo com a nova realidade do seu projeto. Então, o importante é você acompanhar e ver se você está seguindo o que estava combinado. E tomando, claro, as ações necessárias, se, por exemplo, o custo começar a ir além do que você esperava. Tá certinho? Então, meus caros, por hoje é isso. Até a próxima.